Boa noite, amigos e amigas da Casa do Caminho. Fazendo essa gravação hoje aqui para o próximo dia 23 de novembro de 2023, quinta-feira, e que vai tratar sobre o Livro dos Espíritos. A reflexão que nos coube é a progressão dos espíritos, começando na questão 114 até a questão 127. Pouquinho antes de abordarmos o assunto, eu gostaria que cada um de vocês, nós não temos ainda 1 minuto de gravação, portanto eu vou lhes passar um número pedindo que, se tiverem interesse, volte ao início da gravação para pegá-lo. É um número que vai servir de referência a Pix, é o CNPJ da Casa do Caminho, aqui na Estrada do Cafundá, em Jacarepaguá. O número é 00694 459 000132. Eu vou repetir: 00694 459 000132. Com 1 minuto, você consegue voltar nessa gravação e pegar esse número. Para quê? Vou explicar agora. Deixei no comecinho para não atrapalhar. Antes que abordemos o estudo desse momento que nos foi franqueado, que é um desafio para nós trazermos essa reflexão, eu gostaria de chamar a todos que nos alcancem nessa gravação proximamente ao dia 23, próximo agora de novembro, ou posteriormente. A Casa do Caminho é uma casa de estudo, uma casa da doutrina espírita que promove o estudo, o encontro e o tratamento de muitas das nossas doenças espirituais, nos trazendo através do conhecimento essa proposta da reforma íntima, que é um dos formatos básicos da doutrina. Mas um dos pilares da nossa doutrina, da nossa querida doutrina espírita, uma doutrina cristã, é o pilar da caridade, como Jesus veio nos ensinar. Lembrando que estamos chegando ao momento de Natal onde a humanidade, cristã ou não, comemora ou reconhece essa data como um divisor de águas na sua história. Antes dele e depois dele, Jesus o Cristo, que veio modificar e trazer para nós uma nova proposta no olhar da humanidade, uma nova proposta entre nós, uma modificação do nosso íntimo. É claro, está demorando a acontecer? Tá não. São só 2000 anos, num universo de mais de 4,5 bilhões de anos da formação do nosso planeta, que nos serve como morada. Estamos indo bem, estamos indo muito bem. Tem guerra, tem desencontros, tem as maldades do mundo, tem a crueldade, tem a indiferença, tem tudo isso. Nós fazemos parte desse universo, mas estamos todos num processo ainda de prova e expiação, cada um de nós. E um dos momentos de superação é a possibilidade da caridade. A Casa do Caminho promove cestas básicas de Natal, diferente daquela cesta básica que atende e assiste a todas as famílias durante o ano, sem assistencialismo, mas numa assistência mostrando a fé e a determinação que a casa tem para com essas pessoas no sentido da sua modificação, da sua proposta, do modo como elas podem encarar a vida e se modificarem, pois afinal é a criatura que através da criatura se ajuda. Então, a proposta é essa: se você voltar no 1 minuto desta gravação, você encontra o Pix, que você pode utilizar para fazer a sua doação. Uma cesta básica hoje, composta para essas famílias, para os jovens e para as crianças, está em valor de R$ 270. É muito para mim, não tem problema. Doe o que te é possível. Participe. Faça a sua participação. Você tem R$ 5? Participa com R$ 5. Faz um Pix de R$ 5. Será muito bem recebido, será muito bem agraciado, e todos nós vamos agradecer esse momento de compartilharmos a possibilidade desse ato de solidariedade. Afinal, quem não é solidário é solitário nesse planeta. Vamos participar. Como gostaríamos de ter a nossa mesa sempre farta de amigos, parentes, queridos, pelos amores, pela lembrança dos que partiram. Essas famílias também merecem essa oportunidade e nós podemos ser esses agentes modificadores a propiciar. Então, fica aí. Volta lá no 1 minuto, se gostou dessa mensagem, se de alguma forma eu te provoquei, te incomodei. Tá ótima, a ideia era essa. Volta no 1 minuto dessa gravação que você encontra um número Pix, ali entre 30 segundos e 1 minuto. Vamos ao estudo da noite, que é, na verdade,
para o próximo dia 23 de novembro de 2023, e que nós vamos tratar da progressão dos espíritos. Ora, se somos aqui, nesse momento, espíritos, mas considerados alma, conforme didaticamente o professor Allan Kardec, anteriormente Rivail, nos trouxe, é de que a alma é a condição que estamos quando encarnados. Na condição desencarnado, no plano errático, nós somos espíritos, espíritos livres, vagantes, criados simples e ignorantes. Começamos por essa pegada, pois que somos criados antes do corpo. Nós não somos corpos que recebem um espírito, como algumas denominações cristãs querem fazer crer. Os espíritos trazem esse esclarecimento de forma muito clara. E nós vamos pegar uma parte dessas questões mostrando que nós somos a individualidade, nós não estamos vindo de um todo, somos criados individualmente, somos criados simples e ignorantes e habitamos corpos em nossas passagens terrenas para a depuração, para essa experiência. E vivemos muito tempo também erraticamente, sem a matéria, tendo um outro formato de aprendizado, um outro preparo, que tudo faz isso parte da nossa constituição enquanto espíritos em nossa evolução, buscando o que queremos sempre, a felicidade, que ainda não é desse mundo, mas que nós já temos alguma experiência, já temos algumas alegrias, já temos momentos tênues de felicidade que nos mostram a possibilidade de como, avançando, podemos encontrá-la. A primeira questão é a 114 e ela pergunta aqui: os espíritos são bons ou maus por natureza ou são eles mesmos que se melhoram? Bom, antes de responder, como eu falei, já dei aquele spoiler, nós somos criados simples e ignorantes, antecedendo o próprio corpo. Temos experiências várias. Chegamos aqui de modo primitivo. Chegamos aqui na primeira encarnação e depois desencarnando, morrendo, o corpo, saímos e entramos num processo, aí sim, de reencarnação. Encarnação após encarnação, nós estamos reencarnando. Portanto, lá na nossa formação, é de justiça e amor. Ninguém aqui foi criado mais ou menos do que o outro. Somos todos criados iguais e nos desenvolvemos conforme os nossos pendores. Pois, mas como é que é isso que você vai desenvolver pendores se você foi criado por igual? Bom, nossas experiências vão nos trazendo animações para que possamos, com a nossa inteligência, e temos que levar em conta que somos sapiens sapiens, aquele que sabe, Nós não éramos tão fortes quanto os Neandertals e outras espécies humanoides que nos antecederam. Eles também como espíritos e nós que ali habitamos também essa proposta. Mas espíritos mais evoluídos habitamos uma roupagem mais avançada, mais organizada, mais tênue, mais delicada. Portanto, o que nos faz sobreviver não é a questão de sermos os mais fortes, mas os mais inteligentes, criando a resistência suficiente para habitarmos todo o plano terreno. Ora, se isso acontece, há uma forma, há uma filosofia, há uma ciência por conta disso. Cada um de nós vai acumulando ao longo do tempo experiências várias. Ah, mas nós não temos a mesma missão? Não. O nosso propósito geral é o de evolução. Cada um de nós vai evoluir conforme o nosso esforço. Nós vamos avançar de acordo com as nossas tendências, vamos dizer assim. Alguns de nós, lá atrás, achávamos que deveríamos, vamos dizer, vou usar aqui uma alegoria, os caçadores que saíam diariamente para caçar, buscar o alimento para prover o nosso grupo, a família, o grupo tribal, aqueles que estavam juntos. Outros não se sentiam motivados para caçar, se sentiam mais motivados para esperar a caça, vamos assim dizer. Eram aqueles que de alguma forma se comportavam de outra forma. Nenhum julgamento nisso, mas tem que saber se ele se comportava na forma de esperar a caça, fazendo outras coisas úteis pelo grupo familiar, pelo grupo tribal, ou se ele ficava ali só na espera do deixa a vida me levar,
vida leva eu, né? Vou esperar porque uma hora essa comida chega, essa caça chega e eu vou aqui, não me arrisco. É uma formação. Percebam que aí, já lá de modo primitivo, com certeza, fazendo uma alegoria, é claro, nós já tínhamos dois tipos de seres, né? Os que saíam para se modificar e aqueles que esperavam a modificação chegar e acontecer. São duas formas, uma ativa e a outra não é passiva, não, a outra é preguiçosa mesmo. Né? Porque a gente não pode confundir passividade com preguiça, com conveniência, né? Com interesse. Né? Então a gente precisa ter. Ser passivo é estar ali na esperança, na expectativa, mas não é numa esperança de esperar, é na esperança de crer, de ter uma determinação e essa espera te motiva ações, como as ações motivam também um momento de parada, de reflexão, de avaliação. Então, vai se dividindo os espíritos dali naquela forma. Muitos saíam para caçar, outros provavelmente saíam para roubar essa caça, surrupiar já. Era mais fácil, você não se expunha, porque nesse tempo nós também éramos caça, é claro. Deixamos de ser caças, provavelmente, aí, conforme a história vai nos trazendo, a antropologia vai analisando, com 15, 18, 15, até 12 mil anos atrás, quando estávamos nos envolvendo em torno do planeta. Começamos a nos organizar de uma forma não mais extrativista e caçadora para sermos uma forma organizada de pequenas tribos e formas. E mesmo assim haviam aqueles que preferiam roubar. Então, de alguma forma, começa a formação do espírito aí. Né? Então ninguém é criado bom ou mal. A sua organização, a sua tendência natural e de escolhas, porque nós vamos produzindo escolhas. Né? Hoje em dia é impossível a gente dizer que não, eu fui levado. Não, ninguém foi levado a nada. Ou você foi conivente, ou você foi conveniente, ou você foi indiferente, ou você foi passivo, ou você foi uma pessoa que se abstraiu da realidade. Ah, mas é porque se eu fizesse determinada coisa eu ia contra e ia sofrer consequências. Causas e consequências. Nós precisamos entender o que nós queremos. A porta não é larga. O caminho não é fácil. Então, dizer se somos bons ou maus é de acordo com nossos pendores. É isso que eu queria encontrar, essa palavra. Como nós estamos pendendo? Para que lado? Né? Se somos aqueles seres que estamos sempre bem com tudo e todos. Ah, aquela pessoa é maravilhosa. Ele está sempre bem com tudo e todos. Vamos lembrar que nem Jesus Cristo conseguiu isso. Daí a formação de extremos na história da formação dos mártires. Porque eram convictos, determinados, tinham um propósito, renunciavam, se sacrificavam e assim produziam aquele incômodo geral. Mas eles não eram consorciados a isso. Né? A qualquer coisa que... eu estou bem com tudo e com todos. Ninguém consegue isso. Então, quando você faz isso, eu não sou nem do bem e nem do mal. Você é um passivo. E que, como está lá na questão 975 do Livro dos Espíritos, vamos dar um salto quântico aqui, vamos chegar lá na 975, o espírito sofre na erraticidade por saber da consciência do mal que deu causa, do mal que se consorciou, do mal que produziu de livre-arbítrio e também de todo o mal que ele deixou acontecer. Como ele deixou acontecer? Mais ou menos como nós hoje. Nós já não fazemos o mal, somos espíritas. Não estamos aqui produzindo literalmente ou com determinação o mal para ninguém. Mas muitas das vezes, passivos, aqueles indiferentes, aqueles que querem estar bem numa situação morna, acabam não produzindo o bem. Deixam de produzir o bem, deixamos de produzir o bem que poderíamos tê-lo feito, e ali, nessa ausência do bem, está lá na questão 975, se não me engano, ali no quarto parágrafo, se instala o mal, que é a ausência do bem. É a ausência de inteligência, é a ausência de propósito, é a ausência de determinação, é a ausência de fé.
ter a escolha como livre-arbítrio de sermos isentos. E a isenção nos leva a uma paralisia. Como aqui no Livro dos Espíritos está aqui perguntando, né, se os espíritos não dá. Entre a questão 114 e 127, vocês vão encontrar tudo que eu estou falando aqui. Se em um dado momento nós vamos retrogradar. Não. Nós, ao longo de nossa jornada, de nossa história, nós temos aquisições. E essas aquisições são permanentes, elas ficam conosco. Fazem parte do acervo. Ninguém está qualificando a qualidade do nosso acervo. É certo que temos valores positivos e temos valores negativos. É claro que já acrescemos a nossas existências múltiplas, várias ações positivas e adquirimos esses pendores positivos. Mas ainda, se estamos voltando, é porque precisamos melhorar aquilo que no passado ou não fizemos, ou deixamos de realizar porque não cumprimos a oportunidade. Lembremos lá da parábola dos talentos, né? Quando o Senhor saiu e deixou parte de suas posses entregue àqueles servos, e os dois primeiros multiplicaram, e o terceiro, o que fez? Enterrou. É só ler a parábola, vai poder entender o conjunto dessa participação. Ele enterrou um talento que era uma moeda e que hoje adjetiva uma qualidade nossa, um talento. Então, enterrou o seu talento, paralisou, mortificou, estragou, não deu andamento. Retrogradamos? Não, mas podemos produzir paralisia. E como é isso nessa paralisia? Como o espírito pode paralisar? Quando ele fica com maus pendores, quando ele se locupleta pelo, pelo bem receber em detrimento do outro, quando ele se locupleta que, fruto da sua inveja, ele consegue destruir aquele que é objeto da sua admiração, mas por ele se reconhecer e nada produzir de esforço, e se reconhecer sem capacidade para fazê-lo, se sente vencido, então destrói aquilo que é o produto da sua admiração. Isso é o sentido da inveja. Nós temos isso hoje para dar e vender aqui no planeta. Aliás, não se vende, né? Se dá ao rodo, né? Ninguém vende inveja, mas de graça ela chega para nós aqui de todo lugar. Eu não estou falando dessa inveja boba que a superstição coloca, do olho gordo, dessas coisas todas. Eu estou falando daquela inveja, daquele ser que convive junto conosco e por uma admiração a nós quer nos destruir, a qualquer um de nós, pela nossa inteligência, pela capacidade de produzirmos o bem, pela capacidade de nos doarmos, pela capacidade de renunciarmos, pela capacidade de sofrermos, pela capacidade de nos aliarmos ao sofrimento do nosso próximo, que é o pedido básico de caridade, que é um dos pilares da doutrina espírita. Então, os espíritos não são criados bons ou maus. Eles se formam nessa condição. Mas um espírito que está no mal, está aqui nas questões, ele vai poder ser bom, ele vai chegar, ele vai evoluir. Vai levar, tem até uma passagem aqui muito interessante. Ele diz aqui que vai levar mais eternidade do que os outros. Eles fazem aqui, né, uma explicação do porquê essa palavra, né, as eternidades. Deve-se entender a ideia de que os espíritos interiores fazem da perpetuidade de seus sofrimentos, cujo termo não é lhes dado ver, ideia que revive todas as vezes que sucumbem numa prova. Ou seja, essa eternidade, que não é uma eternidade de fato, essa questão está lá na questão 125, só para dar o spoiler, tá? Então, ele coloca ali que você está sucumbindo. Você chega aqui nessa segunda época da vida que nós estamos aqui. Esse é o fator da reencarnação. Ninguém está dizendo que você tem que vir para cá para pagar pecado. Por favor, tirem isso de seus corações, de seu íntimo, de suas interpretações. Nós estamos aqui na reencarnação para, reoportunizados, podermos corrigir demandas passadas nossas, de existências outras, onde não tivemos o sucesso que era esperado. Muitas vezes falimos. Tem uma passagem muito legal de Emmanuel tratando sobre quem são os médiuns, porque todo mundo fica olhando assim, ah, você é médium, que coisa extraordinária. Você sabe quem é um médium? Você sabe por que os médiuns aqui ocorrem novamente? Porque são os seres que lá no passado faliram em suas missões e estão sendo reoportunizados. Mas somos todos, em verdade, médiuns, então todos estamos sendo reoportunizados.
Alguns médios são mais ostensivos, outros menos. Mas nós somos médios, mediamos, fazemos a mediação, somos o meio para fazer chegar algo a alguém. A opção é nossa, se é algo de bom ou algo de ruim. Né? Vamos avançando aqui um pouco. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Ora, pela fieira do mal, não, mas pela fieira da ignorância e das provas e expiações, sim. Provas e expiações é uma adesão que eu fiz à resposta. Tá? Ele só responde até a fieira da ignorância. Porque ignorar é não conhecer. É simplesmente isso. É não conhecer. Agora, quando conhecemos e ainda assim repetimos, duas coisas. Ou estamos vivendo um estado de um transtorno mental chamado loucura, porque repetir a mesma coisa achando que vai ter um resultado diferente é loucura, é considerado na psiquiatria um grave transtorno. Ou mau caratismo. Aí só a psicologia que vai abordar um estudo mais profundo desse caráter que desenvolvemos, porque repetimos aquilo de errado porque nos locupletamos, de alguma forma, por conveniência ou conivência ou conjunto de tudo isso, sucumbimos e aquilo nos traz o bem, independente do mal que pode fazer a outro ou a um conjunto social, a um grupo, aos nossos familiares, aos nossos amigos, nas empresas. Sabe, quando alguém chega no grupo de trabalho e claramente percebendo um erro na planilha de um companheiro de trabalho, vem publicamente dentro do grupo lá de WhatsApp, publicar, querido amigo, analisei a sua planilha e ela está muito boa, mas, aí sim, mas, toda vez que um discurso começa com um elogio, toda vez que um discurso começa com uma pseudo-aceitação, toda vez que um discurso vem trazendo a tônica e depois dá vírgula e entra o mas, cria uma condicionalidade para modificação severa daquilo que disse em primeiro plano. É quando diz assim, mas localizei um erro, tal, tal e tal, que está crasso, acho bom. Aí ele se coloca como aquele magnânime que vai ajudar o outro, mas está ajudando publicamente, execrando o outro no seu erro. Né? Isso é muito comum entre nós, ainda, infelizmente. E eu coloco isso sobre a ótica da leitura da doutrina espírita. Se conseguirem combater isso que eu estou falando, por favor, me expliquem, que eu gostaria muito de aprender, mas a verdade é essa. A gente se locupleta e depois não sabe por que foi mal, por que é mal interpretado, por que lá na frente não adquire o sucesso que tinha por expectativa, porque as pessoas percebem que estamos com pendores no mal. Mas não é que sejamos mal, estamos nos locupletando naquele momento. A partir do momento que tomamos uma decisão, eu adoro uma frase do Chico que é marcante. Está aqui na geladeira, está aqui no quadro de aviso, está na minha agenda, fica em cima. Às vezes eu escrevo. A gente não pode, nenhum de nós, voltarmos atrás para mudarmos o nosso passado, os nossos atos e os seus resultados. Não podemos. Por que não podemos? Simples, já foi. Mas podemos agora tomar a decisão de mudarmos o nosso instante futuro, que é esse instante na sequência, e fazermos a coisa certa, uma decisão nossa. São os nossos pendores, não somos criados. Vai lá buscar nas questões 114 e 127, vão estar detalhando, e você vai poder ver exatamente aonde estamos e como podemos todos nós nos modificarmos. Eu estou nesse momento provocando cada um de vocês e me provocando também, porque eu não estou isento. Ao contrário, eu começo todo o discurso na primeira pessoa do singular. Sou eu que preciso inicialmente me modificar, me assentar, me perceber, me reavaliar. Se tudo isso que eu estou trazendo é fruto das minhas experiências, não tenham dúvida. Vamos um pouquinho mais? Vamos lá. Por que a Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal? Eu já falei, porque está no livre-arbítrio. Nós vamos acumular experiências. Ele não pode nos tirar das nossas provas e expiações na nossa formação genérica, porque senão qual é o grau de valor que teríamos? Chega lá no casulo, destrói a crisálida que está dentro e tira a borboleta ou a mariposa que está ali dentro. Pronto, algumas pessoas falam sempre a borboleta bonitinha. Tira a mariposa, que não é bonita, mas é da família e é importante na natureza. Tira lá a mariposa. Não vai voar nunca.
Ela não teve esforço, ela não conseguiu produzir, ela não conseguiu encher de seiva as raízes básicas que estão formando suas asas para que ela pudesse adquirir toda a força e o vigor necessário para sair voando. Assim somos nós. Ué, mas se eu fizer o bem eu vou sofrer o mal? Não. Você vai sofrer a consequência das ações daqueles que ainda são ignorantes. E que se tivermos o exercício, não porque tenhamos a espontaneidade, mas o exercício do BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão, a gente vai conseguir superar um pouquinho isso. Mas será que nós todos aqui somos sempre bons? Porque se nos julgamos bons, estamos com um grave erro também, me permitam colocando aqui na nossa discussão hoje da questão 114 a 127 do Livro dos Espíritos, na segunda parte, nós estamos com um erro de avaliação. Quando chegaram para Jesus, é uma passagem do Evangelho, está lá também, entre o princípio e o final do Evangelho segundo o Espiritismo, encontra-se essa passagem em que chega assim, sois bom, né, Jesus, sois bom, sois bons, sois muito bom. Ele disse, não, bom é o Pai, eu não sou bom, bom é o Pai. Pô, se Jesus disse que ele não é bom, quem sou eu para determinar que eu sou bom? Eu posso realizar pequenas tarefas, ter o pequeno exercício da solidariedade, ainda mesmo que mínima, e exercer alguma coisa do bem. Mas eu faço pela graça da espiritualidade amiga, que nos acompanha incessantemente, nos impulsionando para essa melhora, nos impulsionando pacientemente para a nossa modificação, nós temos atos de podermos fazer o bem que ainda não está em nós. Quando falamos no Pai Nosso, livra-nos do mal, a gente tinha que completar, livra-nos do mal que ainda há em nós. Livra-nos da tentação que nos cerca, porque temos ainda muita afinidade. Então ainda somos espíritos em evolução, mas como eu disse logo no começo, com muitas aquisições da boa. Estamos aqui para recorrer e resolver. Quem está aqui nesse tempo está podendo ter a sua melhor experiência reencarnatória. E poderá, sinceramente, na minha expectativa, voltar em breve no plano de um mundo já de reparação total desse estado de provas e expiação. Vamos estar sendo recondicionados a uma nova pátria. A uma pátria onde o bem vai estar valendo mais do que o mal, que nesse momento vale e assola. Assola o nosso país, assola a nossa vizinhança, o planeta. Estamos com guerras reiniciantes aí. Não estou aqui para julgar se um ou outro. Eu não admito, falo claramente que não admito um ato de agressão gratuita. Se eu já não quero admitir, embora não possa falar o de todo, um ato de agressão de defesa, porque eu cometeria com certeza, se a minha casa fosse invadida, se minha família fosse agredida, eu mesmo como espírita, nessa condição primária que eu ainda estou, me coloco aqui em viva voz falando, e isso pode custar eu continuar a falar, mas eu me coloco, eu os defenderia com unhas e dentes, que interpretem como queiram. Claro que eu já não faria o mal usando a religião ou qualquer propósito graciosamente, porque isso realmente é difícil de admitir. Mas estamos todos juntos no mesmo planeta, temos a mesma possibilidade de vibração. Então, o fato de sermos criados simples e ignorantes nos deu e nos dá a plena consciência, a plena responsabilidade de sermos quem somos hoje. Não adianta reclamar ao dia, à vida, ao azar. Reflita, reflexionem-se. Todos nós, eu, vocês, a primeira pessoa do singular, todos nós no coletivo, vamos fazer essa reflexão. Estamos em processo de melhora. Dá para melhorar rápido? Tá aqui, né? Está aqui no Livro dos Espíritos. Lá no finalzinho, questão 127, os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? Também não. Só para concluir, eu tenho 2 filhos, um menino e uma menina, um homem e uma mulher, já, claro, falo com menino e menina pela forma de pai, né? Mas ambos já criados, fora de casa, já vivendo suas vidas, absolutamente diferentes. Absolutamente diferentes. Ué, mas a matriz é absolutamente diferente. Eu conheço pais de gêmeos, de trigêmeos até. Os pais dizem que são seres independentes e diferentes cada um. Vieram do mesmo útero, do mesmo pai, da mesma mãe, tiveram a mesma formação. Útero univitelino, a mesma formação, todos eles dividiram o mesmo espaço, chegaram aqui, são diferentes.
porque somos seres individuais, espíritos individuais, temos o nosso DNA espiritual tanto quanto temos o nosso DNA. Vamos receber um corpo tal qual as nossas tendências, as nossas possibilidades e necessidades. Está em cada um de nós mudarmos, está em cada um de nós fazermos essa diferença. Vamos parar de olhar o mal que está no outro. Está lá a parábola do argueiro, né, e da trave. Vamos parar de olhar do outro, olha o seu. Veja quanto ainda temos que mudar, quanto ainda precisamos reflexionar e mudar. A oportunidade está, porque se somos reencarnação, se somos o resultado de uma reencarnação, o Pai, que é justo e bom, não nos colocaria numa condição que não tivéssemos todas as possibilidades para melhorar aquilo que precisamos reformar em nós. E depois de piscadela olhar o que a gente acha que tem que olhar do outro, não para julgar, mas talvez para interferir de modo a ajudar, conciliar e melhorar. Ficamos por aqui nessa oportunidade, dessa reflexão. Busquem lá para um estudo mais profundo as questões 114 a 127 do Livro dos Espíritos, tratando dessa situação de como somos, né? Todos nós nesse mundo errático como espíritos. É quase uma noção de informação que está chegando, é um spoiler de como estamos lá e como podemos ficar aqui. A todos vocês, se não nos encontrarmos, mas acredito temos ainda uma outra palestra marcada, acho que é dia 23 de dezembro, bem próximo ao Natal. Estarei com vocês novamente para que vocês nos alcancem, mas até lá, vamos fazer essa diferença. Somos espíritos livres, com livre arbítrio, podendo fazer a nossa melhora e, com isso, influir no meio e no próximo que está à nossa volta. Que assim seja. Graças a Deus. Fiquem em paz.